Olá, tudo bem? É bom ter vocês de volta. Seguimos aqui na nossa reflexão semanal, né? No nosso pensamento sobre nossa existência, sobre a nossa fé, sobre como tudo isso se equaciona dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa vida diária, dentro de nós mesmos. E aquilo que somos, aquilo que produzimos e as relações que temos, né, dentro de todo esse processo, com o único propósito de entender e mostrar que nós somos um ser inteiro e que tudo em nós, de uma certa forma, converge para o mesmo lugar, né? Então, as nossas emoções, a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos e todas essas áreas fazem com que sejamos quem nós somos. Então, nós somos uma somatória de coisas que nós mesmos não temos controle sobre elas, e entre essas coisas as nossas emoções e de onde ou como essas emoções são geradas. Então, no primeiro momento a gente falou bastante sobre essas questões ligadas ao que nós sentimos, como sentimos, as nossas manifestações emocionais. E agora, no segundo momento, a gente está olhando para isso de um ponto de vista das relações, né, de como tudo isso é produzido, de onde tudo isso vem e que tipo de resultado isso traz em nós com o outro. E olhamos lá a parábola do bom samaritano como um meio, né, de enxergar que o outro tem muita interferência sobre aquilo que sentimos, aquilo que produzimos, especialmente sobre essa espiritualidade. E hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre como o pecado contra Deus nasce da nossa relação com o outro. Importante, você sabe bastante sobre pecado, eu não preciso ficar definindo aqui muita coisa sobre pecado, mas todo pecado é contra Deus. Nós, obviamente, que não temos nenhuma dúvida disso. No entanto, esse pecado ele é, digamos assim, materializado, ele é vivenciado, ele é praticado geralmente na relação com o outro, no convívio, na vida com o outro. E eu quero olhar essa verdade dentro de uma história bastante conhecida por vocês e por todos nós, que é a história de José. José do Egito, né? O José é relatado lá em Gênesis, tem uma história ali a partir do capítulo 37, conta a história de José. A história de José nos evidencia, nos mostra algumas verdades, né, sobre a nossa relação com o outro, e uma delas é que essa relação com o outro faz com que nós introjetemos, né, trazemos para dentro de nós o ódio. Muito curioso e muito estranho até, mas é na relação com o outro que o ódio vai surgindo. A gente vai passando adiante alguns hábitos ruins e autodestrutivos, né? E a história de José tem uma coisa muito curiosa, que Jacó, pai de José, era preferido de sua mãe e naturalmente rivalizava com seu irmão pelo amor do pai, ou seja, a mãe preferia ele, mas ele não tinha o amor do pai. Então ele rivalizava com o irmão porque ele queria o amor do pai, e o seu irmão, por sua vez, que tinha o amor do pai, não tinha o amor da mãe, porque a mãe preferia Jacó e o pai preferia Esaú. E está lá registrado em Gênesis 25, 28, né? Quando diz assim: Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E esse ato ruim, essa angústia, esse descompasso, essa desarmonização nessa estrutura
faz com que eles introjetem, que eles tragam para dentro de si ódio. E isso é muito comum, e você vai ver isso no relato dessa família, como eles tramam, como eles se organizam a fim de um roubar o outro, de um tirar os direitos do outro em relação aos privilégios que esse tem em relação ao pai. Obviamente lá é uma sociedade mais patriarcal, a bênção do pai, o reconhecimento do pai, a palavra do pai, ela tinha um peso assim, extremamente importante, e isso aflige muito a vida de Jacó, e ele é incomodado porque o pai olha para o seu irmão e não olha para ele, e junto com a sua mãe ele arquiteta um plano a fim de enganar o pai e roubar o direito que o seu irmão tinha sobre a bênção do pai, e isso tudo é transformado em frustração, em ódio, em briga, em conflito familiar. Aquilo é introjetado de uma tal maneira, trazido para dentro do indivíduo de uma tal maneira que é o que nós extraímos muitas vezes, né? Isso vai indicar que toda a história de sofrimento, que toda a história de pecado, que toda a história de desobediência, toda a história de maldade está ligado a partir dessa relação. Isso é muito sério, isso é muito importante. Nós, sem perceber, vamos seguindo adiante, porque isso é uma segunda lição que podemos extrair ali da vida, da história de José, é que esse ambiente primário, podemos dizer assim, né? Que a nossa maldade é formada, é num ambiente de relação primeira, né? Dos primeiros contatos, é isso, mãe, filho, pai, irmão. Parece que a nossa maldade ou o nosso pecado, ele toma forma nesse ambiente. Claro que do ponto de vista da teologia, né, do ponto de vista da Bíblia, daquilo que a Bíblia nos apresenta, nós temos o mal já dentro de nós como potencial, já tem o pecado lá, já nascemos em pecado. Davi deixa isso claro, a Bíblia vai deixando isso claro, que a criança já nasce dentro de um contexto de pecado. No entanto, poderíamos dizer que esse pecado, né, que nós nascemos com ele, é o pecado adâmico, né? É o pecado pelo qual Jesus Cristo morreu. E o pecado que vamos praticar, que vamos desenvolver, né, a maldade que vamos desenvolver, ela ganha estrutura nesse primeiro ambiente, nesse contexto familiar. Para o pai, o preferido, né? Para o pai de José, José era o preferido, está lá em Gênesis 37, versículo 3, né? José como preferido, como protegido, como mais amado, como mais presenteado, como mais destacado dos demais. Ele teve um irmão mais novo, mas muito provavelmente até aquele ponto ele era o mais novo. O que deveria gerar uma maturidade, o que deveria gerar afeto, na verdade, gera um menino arrogante, gera um menino manhoso, gera um menino... O texto lá, o versículo 2 do capítulo 37, descaradamente diz que José dedurava os seus irmãos para o seu pai. Ele ficava de olho nos irmãos e naquilo que os irmãos faziam de errado, e entregava aos seus pais e dizia aos seus pais, ao seu pai especialmente, né, o erro que seus irmãos cometiam. Então, ao invés daquela proteção, ao invés daquele cuidado, ao invés daquele amor que o pai dirigia a ele, gerar alguma coisa positiva, não, gera alguma coisa negativa, porque ele quer sustentar, ele quer reproduzir isso, ele quer ratificar isso, ele quer ter mais destaque, mais importância e mais disposição. E, estranhamente ou curiosamente, né, a rivalidade entre os irmãos de José, de certa forma, ela é promovida pelo pai.
que vai na mesma direção destrutiva da sua família, dos seus pais, né? Sendo incapaz de sair daquele ciclo autodestrutivo de preferência de um em detrimento do outro, e ele não consegue sair, muito pelo contrário, ele mantém isso. Há lá um contexto, né? Ele tem uma esposa preferida, aquele contexto permite que ele tenha outras esposas, e ele as tem filhos com ela, mas isso não justificaria. No entanto, a preferência dele por amar aquele filho da mulher a quem ele amava originalmente, gera esse ciclo de rivalidade, de destruição, e o ódio brota. O ódio brota. É engraçado e estranho isso. Ele brota como a água que dentro de uma parede que rompe um pedaço de cano, e ela, sem que você saiba, ela vai andando dentro daquela parede até achar uma fissura pequena que começa a ficar úmida, e você precisa chamar o encanador, e você vai quebrar onde está aquela umidade, mas o vazamento não está lá, e é preciso quebrar quase que 1 metro, 2 metros de parede, até você achar o lugar onde a água começou a vazar, onde o cano rachou, porque brota, ela vai indo até achar um lugar onde ela possa se manifestar, onde ela possa se evidenciar, onde ela possa vazar. E o texto de 37:11 de Gênesis diz que os irmãos de José tinham ciúmes dele, justamente porque o pai preferia e presenteava o seu irmão. Mas 37:11 diz assim: os irmãos de José tinham ciúmes, e o pai refletia nisso. E quando você lê, você pensa, o pai está refletindo sobre os ciúmes que os irmãos têm de José? Não. José acabara de contar um sonho, onde todos os irmãos e os pais se inclinavam diante dele, e o pai se incomodou com aquilo. E o pai pensava nisso, né? Talvez a essa altura ele pensasse, que tipo de sonho é esse? O que isso significa? Que tipo de relação esse menino pensa ter conosco, né? Que desrespeito pode ser esse dele achar que eu e naquela... Hoje em dia os pais babam, né? Se inclinam diante dos filhos por uma série de fatores. Naquela época não. Naquela época o pai mantinha a sua posição, mantinha o seu valor, mantinha o seu cargo, digamos assim, a sua função, e entre elas ele tinha o respeito dos filhos. Mas o fato importante aqui é que primeiro os irmãos tinham ciúmes, né? Porque o ódio vai brotando, e os ciúmes ele tem uma categoria de quando ele passa de um limite, ele é prejudicial, e a inabilidade de Jacó de perceber que isso acontecia entre eles, e ele só se preocupar então com a visão que José tem dele. A gente pode dizer que o que deveria ir, né, ou o que vai como amor, volta como ódio. A proteção em excesso, o cuidado em excesso, a preferência em excesso, né? O desejo ardente de agradar a Deus, obedecendo cegamente às suas leis, que é um ato de amor, volta como ódio pelas pessoas que não fazem isso. Isso é muito comum. Isso é comum em toda a história do cristianismo. O cristianismo houve uma época em que ele evangelizou as outras nações à base de guerra, à base de morte, à base de matanças assim, violentas até. Por quê? Porque aquilo que deveria ser uma expressão de amor, ele vai numa dimensão tão intensa, tão descontrolada, tão desorganizada, que volta como ódio. Então você é obrigado a amar e enxergar a vida como eu enxergo, caso contrário eu te odeio.
Então isso é uma relação muito interessante, e eu sempre digo isso aqui, já disse, digo isso para muitas pessoas, né, que a gente acha que o contrário do amor é o ódio, mas não é, né? O ódio ele é par e par com o amor, porque o ódio ele dá tanta importância para a pessoa quanto o amor, só que é uma importância, digamos assim, negativa, né? O contrário do amor é a indiferença, o contrário do amor é eu não ligar, o contrário do amor é você não existir para mim. Isso é o contrário do amor, a indiferença. O ódio não, o ódio ele atrai você para o outro com uma força tão poderosa talvez quanto o amor. Haja visto o texto que nós compartilhamos outro dia aí, do samaritano, né? que aquele líder, aquele doutor da lei é incapaz de olhar o outro sem odiá-lo, ao ponto de não conseguir proferir a nacionalidade dele. E isso gera nesses irmãos de José o ódio, e lá no versículo 20 eles dizem, vamos matá-lo, né? Então, quando José vem, o texto diz lá vem o sonhador, lá vem aquele que acha que é melhor que nós, lá vem o preferido do nosso pai, e todos eles, porque todo mundo quer, né, o cuidado, todo mundo quer o amor, todo mundo quer a atenção dos seus pais, quer a atenção do outro, quer a atenção do próximo. E quando José vem, eles então, aquilo é materializado de uma tal maneira que todo mundo pensa a mesma coisa, e eles desejam matá-lo. E o mais, eu até já brinquei com isso aqui, né, que o mais humano daquele grupo diz assim, não vamos matá-lo, vamos jogá-lo no poço, né? O segundo mais empático disse assim, bom, vamos vendê-lo, né? Porque assim a gente não mata, porque é feio matar, mas a gente vende, ganha um dinheiro e fica tudo por isso mesmo. Você veja que há muitas formas de matar, né? Há muitas formas de manifestar a raiva, de manifestar o nosso mal, a nossa maldade, como o pecado vai ganhando forma, né, na medida em que nós vamos nos incomodando com o outro, com a presença do outro e com a realidade do outro. E a história de José nos mostra que nós vamos projetando essa maldade no outro, porque o outro vai nos incomodando. E uma outra lição, ou uma outra verdade importante na história de José, é que é justamente dessas relações mais próximas, né, que surgem as dores mais profundas. É justamente de pessoas que nós deveríamos, digamos assim, amarem, que as mágoas mais profundas e as confusões mais impossíveis de serem compreendidas, e muitas delas resolvidas, vão se formando. O verso 31, eles elaboram e arquitetam um plano, jogam José no poço, pegam aquela túnica que é símbolo do amor que o pai tem por José em relação, em detrimento àqueles irmãos, matam o bode, mancham aquela túnica com sangue de bode e mandam para o seu pai, levam o seu pai, dizendo, é a túnica do seu filho. Nós achamos isso, né? Nessa experiência de ouvir filhos, esposas, maridos, pais, mães, em um ambiente mais privado, né? Nós percebemos que a imagem que a gente faz dessa estrutura familiar, ela é bastante ilusória, né? Ela é bastante fictícia até, porque os piores problemas, eles vêm desse contexto, né? Dessa relação. As piores mágoas vêm das pessoas que nós deveríamos amar. Aliás, eu sempre pergunto, né? Eu sempre falo isso quando Jesus diz assim, amem o seu inimigo. Eu sempre pergunto, quem é o meu inimigo, né? Quem é efetivamente o meu inimigo?
O meu inimigo, e isso está muito evidenciado lá na parábola do bom samaritano, o meu inimigo é alguém que já foi meu amigo, é alguém que já foi próximo de mim. O meu inimigo é alguém que de alguma forma já dividiu comigo alguma coisa. As pessoas que de alguma forma podem não gostar de mim, ou podem não gostar de você, você pode ver, né? De alguma forma você já teve um contato com essa pessoa, já conviveu com ela, já trabalhou com ela, já estudou com ela, já foi da mesma igreja com ela, já foi filho dela, já foi pai dela, já foi mãe dela, sei lá. O nosso inimigo é alguém que por algum momento se perdeu de nós nos perdemos, nos desconectamos, e aquilo que originalmente saiu como amor e amizade e cumplicidade até, volta como inimizade, como raiva, como ódio e como desprezo até em alguns casos. A gente vê isso muito em separação, né, de casais, que os casais não conseguem se separar e manter o mínimo de amizade, um mínimo de civilidade. Geralmente tem muito ódio, muita briga, muita mágoa envolvida. Bom, a gente conclui com isso que o pecado contra Deus efetivamente tem a ver com a maneira como eu me relaciono com o meu próximo. E que talvez, muito provavelmente, por isso que Jesus se esforça tanto em contar tantas histórias onde ele vai concluir que da maneira como você perdoa o seu próximo, assim também Deus perdoará você. Mas eu quero considerar essa segunda parte, ou isso como uma segunda parte, para que a gente olhe um pouco como tentar resgatar, ou como tentar reorganizar, ou como tentar reestruturar essa história a partir dessa tragédia, a partir dessa realidade. E se você continuar lendo a história de José, você vai ver que depois de muita dor, muita complicação, ele chega lá num lugar comum, né? Num lugar que poderíamos dizer assim, onde esse pecado é redimido de uma certa forma. Mas a gente trabalha isso mais para frente, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, fique firme, continue orando e confiante para que tudo isso acabe e a gente possa normalizar a nossa vida. Até mais.